Se me encontrasse na rua e me perguntasse qual é o meu trabalho, eu diria que trabalho em casa como consultor para uma empresa de lavanderia industrial. Afinal, essa é a história de fachada que me deram. Na realidade, meu trabalho é ainda mais simples. Toda sexta-feira à noite, eu me visto bem, vou a um determinado teatro no centro da cidade, sento e assisto uma apresentação. É isso. Bastam algumas horas da minha semana para eu acabar ganhando 6 dígitos por ano, com todos os benefícios que você poderia desejar. Eu sei, parece bom demais para ser verdade. Praticamente qualquer pessoa no planeta mataria para ter um emprego como o meu. Pelo menos, talvez até descobrirem que tipo de apresentações eu tenho que assistir. Antes de começar, porém, preciso que você tenha em mente que eu sou uma boa pessoa. Eu dou muita grana para fundações de caridade toda vez que recebo o meu salário, e eu e meus filhos somos voluntários na ajuda para alimentar moradores de rua. Eu sou um crente devoto e vou pro céu quando morrer. Afinal, eu mesmo nunca machuquei ninguém. Nunca levantei a mão para machucar ninguém. Como você pode me chamar de pecador se tudo que eu faço é assistir? Tudo começou há cerca de 3 anos, quando a oferta de emprego deles me encontrou no momento mais desesperador. Tudo que me disseram foi que toda sexta-feira à noite eu assistiria a uma apresentação no teatro mais chique da minha cidade. Só isso. No começo fiquei perplexo. Que diabos eu entendo de teatro, balé ou orquestra? Será que me confundiram com algum crítico famoso? Durante a nossa conversa por telefone, porém, eles me garantiram educadamente que nenhuma habilidade crítica seria necessária. Tudo o que pedimos, disseram, é que você esteja lá para ser testemunha. Tudo naquilo parecia um golpe, mas eu pensei, por que não? Na pior das hipóteses, eu ouço uma proposta de marketing multinível ou uma tentativa de me converterem. Recuso educadamente e depois saio com algum dinheiro. Eu fiquei perplexo quando cheguei ao teatro. Dezenas, talvez até centenas de pessoas entravam, todas com ternos elegantes e vestidos deslumbrantes. Eu tinha vestido as roupas mais chiques que podia pagar, mas ainda me sentia extremamente mal vestido. O teatro era totalmente alugado pelo meu empregador e apenas meus colegas de trabalho tinham permissão para entrar. Quanto custaria contratar uma multidão tão grande só para assistir a uma única apresentação? Quem poderia bancar algo assim? Tentei esvaziar a minha mente e simplesmente me fundir àquela onda humana que fluía pelas portas. Todos os funcionários vestiam um terno preto refinado com gravata preta e camiseta por baixo, a ponto de escurecer o ar ao redor. Cada um usava uma máscara branca de comédia, o neoprene esticado em um sorriso perpétuo, o que me pareceu quase irônico. Exigiram que entregássemos todos os dispositivos eletrônicos, chegando a nos revistar e passar um detector de metais. Em seguida, lembraram a todos os presentes que não saíssem de seus lugares em hipótese alguma durante a apresentação, recomendando que fizéssemos pausas para ir ao banheiro antes do início do espetáculo, que permanecêssemos em silêncio e mantivéssemos os olhos abertos. Eles repetiam o mesmo mantra, sem distrações, sem desvios, sem lapsos de concentração. Lembre-se, você está aqui para testemunhar. Se eu estivesse sozinho, teria ido embora ali mesmo. Senti uma pontada no fundo da minha cabeça, uma parte primata de mim gritando que havia algo terrivelmente errado ali. Mas mentalidade de grupo é uma coisa terrível. Todos os outros pareciam calmos, entregaram seus celulares sem reclamar. Houve alguns que resistiram, provavelmente outros novatos como eu, mas no fim eles também cederam. Se todo mundo está concordando, pensei, por que eu não deveria? Quem quer ser o único maluco paranoico que perdeu sozinho um salário fácil? Ao entrar em um teatro deslumbrante como se tivesse sido construído há 3 séculos, o que mais me impressionou foi a estrutura do palco. Parecia a estrutura de um piano, com alavancas estranhas e martelos de mogno que pareciam dedos manipulando incontáveis linhas de cordas de piano, algumas com mais de 3 metros de comprimento. Todos os fios esticados em formações bizarras pelo palco me lembravam, de alguma forma, uma teia de aranha. Eu não conseguia imaginar uma máquina tão complexa, mas com tão pouca utilidade aparente. A natureza da apresentação
sempre varia. Às vezes é uma obra de Shakespeare, um balé, uma ópera, sei lá, até mesmo um espetáculo de marionetes. Naquele dia era um concerto com uma pequena orquestra de cerca de 35 pessoas, estudantes, ao que parecia, jovens e inexperientes, com um ar nervoso, como se fosse a primeira vez que se apresentavam diante de uma plateia tão grande. Basicamente, a orquestra era formada por uma seção completa de cordas, além de um único músico para cada tipo de instrumento de sopro e apenas alguns músicos nos instrumentos de percussão. O maestro era um dos membros da equipe com máscaras de comédia. Eu fiquei perplexo. Quem investiria tanto dinheiro apenas para uma orquestra pequena e inexperiente tocar em um local tão grande e prestigioso? Um deles devia ser filho de um bilionário, imaginei. Era a única explicação. Desde então, percebi que essa é sempre a melhor parte. O começo da apresentação, quando você consegue se tentar, se perder na cena e fingir que tá tudo bem, que tá tudo normal. Era melhor naqueles dias de sorte, quando os artistas no palco não tinham a mínima noção do perigo que corriam. Isso sempre facilita para todos. Naquele primeiro dia, eu estava tão alheio quanto eles e simplesmente curtia a música. Talvez algum snob das artes orquestrais ouvisse seus erros amadores, mas, para o meu ouvido destreinado, eles soaram ótimos, agradáveis até. Mas uma pergunta começou a se infiltrar na minha cabeça. Uma pequena insistência, a princípio, que se transformou numa martelada dentro do meu crânio. Quanto tempo se passou? A certa altura, suspeitei que o intervalo já estava atrasado, mas não havia janelas. E tive que me desfazer do meu relógio de pulso eletrônico na porta. Então, na verdade, ter qualquer noção de tempo era impossível. A princípio, descartei isso como minha péssima capacidade de atenção, mas, com o tempo, outros começaram a prestar atenção. Ninguém ousava falar, mas, entre os novatos, notei sobrancelhas franzidas e olhares de soslaio confusos e preocupados. Os músicos também pareciam estar ficando inquietos, sussurrando e gesticulando entre si e para o maestro, que não parava com aqueles movimentos robóticos e amplos de suas mãos enluvadas. Deviam ter se passado 2 horas, se eu tivesse que chutar, e eles estavam começando a parecer exaustos, desidratados. Alguns até pareciam prestes a parar de tocar. Continuem se apresentando. Num instante, toda a corda do piano reverberou ruidosamente e se esticou com os movimentos daqueles aparelhos mecânicos no palco, enquanto a coisa toda se eriçava e se tensionava como se fosse um ser vivo. E aquela voz, estrondosa como um trovão, pareceu emergir do próprio palco com um rugido mecânico, como o ranger de metal contra metal. Isso pareceu assustá-los e fazê-los se submeter por um tempo. Só meia hora depois é que minha vida mudou irreparavelmente. Eles estavam tocando uma sonata suave, então todos puderam ouvir o barulho repentino, acompanhado de um grito de dor. Meus olhos saltaram para uma das violinistas. Uma de suas cordas havia se rompido e, por acaso, a atingiu bem no olho. Era possível ver o traço escarlate bifurcar sua pupila, antes que o sangue emergisse e substituísse todo o olho por uma vermelhidão espessa. Ela se levantou, com uma mão sobre o olho e a outra cegamente agarrando, gesticulando por ajuda médica. E enquanto ela fazia isso, aquela estranha estrutura de alavancas, martelos e polias rugiu e estalou, ganhando vida, como uma armadilha para ursos sendo acionada. A eficácia da máquina foi igualmente repentina, igualmente brutal. Aqueles edifícios mecânicos se moveram como um par de braços robóticos mirando um fio em seu pescoço como se tentassem estrangulá-la. Mas se moveram em tal velocidade que o fio pareceu atravessá-la, como se ela nem estivesse ali. Por um momento, ela pareceu bem, ilesa, como se nada tivesse acontecido. E então, coisas começaram a cair dela. Sua cabeça decepada no pescoço, junto com a mão que ela segurava sobre o olho, e as pontas dos dedos da outra mão, com as quais ela tentava agarrar um pouco alto demais. Tudo havia sido cortado com precisão cirúrgica. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto todos caíam ruidosamente no chão. E o corpo da garota logo o seguiu, como se a gravidade tivesse levado alguns instantes para se impor. Ou talvez para que seu corpo percebesse que ela estava morta.
Aconteceu tão rápido que era difícil ficar horrorizado de verdade. Era mais como espanto, talvez. Todos olhavam para os pedaços de carne que um dia haviam sido uma jovem promissora com esperanças e sonhos. Aquela teia de fios ainda roncava e tremia ao redor deles, e a voz mecânica rugiu mais uma vez. Continuem se apresentando. Não receberam mais nenhum aviso. Alguns pularam de seus assentos por puro instinto, sem nem pensar. Nenhum deles deu mais do que um passo antes que os fios os dividissem em dois. Os demais continuaram tocando exatamente como antes, como se seus cérebros tivessem congelado com o que haviam testemunhado e simplesmente funcionassem no piloto automático, até que suas faculdades mentais, lentamente, retornaram e eles perceberam que esse instinto havia salvado suas vidas. Onde antes a beleza enchia o ambiente, agora a orquestra se reduzia a um som dissonante, como um gemido longo e trêmulo, como uma paródia musical zombeteira. Eles agarravam seus instrumentos com as mãos trêmulas e suadas, tocando apenas o suficiente para evitar atiçar a ira daqueles fios trêmulos esticados ao redor deles. Aos poucos, perceberam que tinham permissão para falar. Imediatamente, começaram a chorar forte o suficiente para quase abafar misericordiosamente aquela cacofonia lúgubre que antes era a música. Alguns implorando e suplicando aos funcionários, outros gritando ameaças, fossem elas ameaças legais ou físicas. Nada do que diziam conseguia abalar os homens e mulheres mascarados. Eles permaneciam em pé, como estátuas impassíveis. Percebendo isso, eles voltaram a atenção para nós. Uma muralha de olhos vermelhos e lacrimejantes examinava a multidão, em busca de qualquer sinal de misericórdia, implorando para que nos uníssemos contra a equipe, chamando todos nós de doentes por ficarmos sentados ali, assistindo à morte deles. Uma loira tocando violino teve a estratégia mais genial e cruel de todas. Ela simplesmente começou a nos contar sobre si mesma. Tudo que conseguia pensar despejou entre fungadas e lágrimas. O meu nome é Vera Reis. Aquele ali é o meu marido. Ela gesticulou para um homem de cabelos escuros na bateria. Ele tinha sido o mais quieto de todos, parecendo estar economizando forças. Nós temos uma filhinha. Ela tem 8 anos e ama a mamãe e o papai. O nome dela é Lucy. Ela adora cavalos e eu tava guardando dinheiro para talvez dar aulas de equitação para ela um dia. Eu queria desesperadamente tapar os ouvidos, mas sabia que seria contra as regras. Porque ela não podia simplesmente calar a boca? Pensei amargamente, rangendo os dentes. Eu a odiava, de verdade. Odiava mais do que jamais tinha odiado antes. Mas por quê? Perguntou um tênue resquício da minha razão. Ela é uma vítima aqui. Ela não te fez mal algum. Mas percebi. Eu a odiava porque ela ficava me lembrando que era humana. Me lembrava do que eu estava fazendo com ela. Do que todos nós estávamos fazendo com ela, sentados ali em cumplicidade. E quase funcionou. Quase resolvi salvá-la. Mas então ouvi o estrondo de um tiro bem atrás de mim. O tiro tinha vindo de um dos funcionários parado na galeria superior. Eu tinha certeza. Quase cometi o erro de olhar para trás. Em vez disso, mantive o olhar fixo à frente. E apenas imaginei quem era aquele que tinha acabado de ter os miolos espalhados pelo assento. Teriam eles entrado às escondidas com um telefone e tentado ligar para a polícia? Teriam tentado fugir? Ou talvez simplesmente não aguentaram mais e tomaram a decisão fatal de desviar o olhar do horror. Tentei me distrair, estudando o mecanismo impossível que animava a corda de piano encharcada de sangue. Não conseguia decifrá-lo. Era uma máquina impossível, que existia em desafio a todas as leis básicas da geometria e parecia não ter meios de controlá-la, operando automaticamente com alguma inteligência maligna. Talvez fosse uma extensão de alguma criatura que compunha o próprio palco. Era um ser vivo, disso eu tinha certeza. Respirava sob os artistas e o sangue deles encharcava o assoalho em instantes, como se consumido. Depois de algumas horas, a orquestra silenciou, tendo gritado até ficar rouca. Eu não conseguia me imaginar no lugar deles.
Só de vê-los tocar já era um teste de resistência. Muitos deles sangravam por todo o instrumento devido a cortes escarlates onde a pele havia se rompido. A mulher na trompa lutava mais do que todos, com os pulmões e as mãos queimando de exaustão. Eu não consigo! Eu não consigo! Ela gritou finalmente, com um pequeno chiado rouco, a trompa batendo no chão enquanto seu corpo cedeu. Eu sinto muito. Eu não consigo mais. Um fio atravessou a carne num instante e, de repente, ela não tinha boca para falar, olhos para ver, mente para pensar. Tudo isso jazia espalhado no palco, que se saciava com aquela vida derramada. Então, outro tiro. Eu tremia no assento, com o suor escorrendo pela testa devido ao terror. Alguém na plateia desviou o olhar e percebi que estava prestes a fazer a mesma coisa, se o som repentino não tivesse me tirado do meu estupor. A maioria dos artistas seguiu caminhos semelhantes nas horas seguintes, ou cometendo erros ou cedendo. Por mais monstruoso que pareça, eu rezava baixinho para que eles acabassem logo com aquilo. Eles estavam mortos no momento em que pisaram no palco. Por que prolongar tudo por todas essas horas, só para o inevitável acontecer de qualquer jeito? Reconheço agora que é quase impossível fazer essa escolha, simplesmente ceder e aceitar a morte, desafiando todos os nossos instintos naturais. Mas o auditório agora fedia com os membros da plateia se urinando, e a maldita mulher ao meu lado simplesmente não parava de chorar. Não parava de jeito nenhum. Vera e o marido foram os que duraram mais tempo, talvez porque tivessem um ao outro. Mais de uma dúzia de horas se passaram, talvez até 2, e eles ainda estavam tocando um pequeno dueto em perfeita sincronia, apesar de tudo. A essa altura, eles estavam simplesmente conversando, como se nada estivesse errado, como se nem estivéssemos sendo observados. Querida, quando sairmos daqui, eu vou te levar para aquela viagem no interior, seu restaurante favorito. Eu sei que venho dizendo isso há tanto tempo, mas, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro naquela moto idiota. Ele disse. A Lucy vai adorar, não vai? Vera riu baixinho. Eu não sei. Pode ser chato para uma garotinha. Não é só um bando de velhotes lá? Ele riu fracamente. Ah, talvez na cidade, mas você conhece ela. Depois que você coloca ela na água, não consegue tirá-la de volta. É uma nadadora nata, eu juro. Você acha que a veremos nas Olimpíadas algum dia? Era surreal de assistir, como se eu estivesse bisbilhotando uma conversa particular de um casal em sua própria casa. Mas eu percebia que ambos tentavam manter alguma ilusão de normalidade, qualquer coisa para se manterem psicologicamente intactos com o passar das horas. Mesmo enquanto tentavam sorrir e rir, havia um tremor em sua voz, um desespero, um medo do que poderia acontecer se houvesse uma única interrupção na conversa. Muito do que eles disseram era pessoal demais para ser repassado aqui. Eles se voltaram para velhos arrependimentos, erros do passado, resolveram todas as discussões que tiveram em todos os anos que passaram juntos. Era como se quisessem ter certeza de que haviam dito tudo o que tinham a dizer antes do fim. Acho que lhes devo, pelo menos, privacidade. Mas o marido estava se deteriorando lentamente. Ele se moveu rápido demais. Pegou o símbolo com a mão, deixando um corte largo na palma da mão que jorrava sangue a uma velocidade assustadora. Agora, ele estava ficando cada vez mais tonto, cambaleando, os olhos desfocados, a fala arrastada e a execução desleixada. Vera tentava desesperadamente mantê-lo concentrado. Fala comigo, meu amor. Pensa na praia. Lucy vai adorar as conchas. Ela vai escolher a sua favorita e colocá-la naquele suportezinho no quarto dela, com todos os seus troféus. Ela divagou sem parar, mas, no final, tudo que ele conseguiu foram grunhidos de afirmação, meio sem entusiasmo. Ele estava recostado na cadeira, e então, sua baqueta voou para longe de sua mão, lançando uma nuvem de névoa rosa pelo ar. E ainda assim, ele continuou tocando, como se nem percebesse. Então, uma súbita clareza se formou em seus olhos, e ele encarou a mão vazia, incrédulo. E então, a corda do piano se retesou e dedilhou ao seu redor. Num instante,
Ele se levantou da cadeira e correu em nossa direção. Ele sabia que tinha acabado, só queria atacar o mundo se pudesse, um último ato de desafio. Ele até me olhou nos olhos, e eu nunca vou esquecer a expressão dele. Por que vocês estão assistindo isso? Seus doentes de merda, pervertidos. Ele jogou a baqueta restante, e a trajetória a teria lançado direto em mim, mas os fios de piano a dilaceraram no ar, cortando-a de 100 direções diferentes até que ela desaparecesse em uma nuvem de serragem. E então fizeram o mesmo com ele. Vera não gritou nem soluçou, apenas se retesou e soltou um pequeno suspiro, como quando você está no médico e sabe que a injeção é inevitável, mas ainda arde de qualquer maneira. E então ela estava completamente sozinha. Ela olhou para nós como se quisesse falar, como se quisesse dizer alguma coisa, expressar o que estava acontecendo dentro dela. Mas o que restava para dizer? Ela tinha passado quase um dia inteiro gritando até ficar rouca com todas as combinações de palavras que conseguia pensar. Nada disso ajudou. Nada disso significava alguma coisa. Em vez disso, ela se expressou através da música. Começou a tocar o solo mais triste e sóbrio que eu já tinha ouvido. Um solo que eu sabia que ela inventava à medida que tocava. Um solo com o qual comunicava aquelas partes de si que as palavras não conseguiam abarcar. Ela nos encarou, com os olhos vermelhos e injetados de sangue, fazendo contato visual individualmente, como se para nos lembrar de que não éramos uma massa informe, que éramos todos individualmente responsáveis. Mal me lembro do som agora, como se o tivesse ouvido em um sonho. E mesmo assim, mesmo agora, a lembrança me dilacera o coração. Ela se apresentou pelo que pareceu uma eternidade, e então, no final, ela lenta e calmamente pousou o violino, se levantou e fez uma reverência. E então, ela foi desfeita. De repente, todos se levantaram ao meu redor e eu também fui imediatamente contagiado, realizando uma ovação de pé que se arrastou por muito tempo. Gritamos, berramos, choramos, jogamos coisas, socamos os assentos, puxamos os cabelos, rimos e dançamos juntos. Foi a catarse definitiva depois de todo aquele silêncio, depois de um dia inteiro guardando tudo para si. Nunca antes me senti tão conectado a uma multidão de pessoas em um nível espiritual profundo. Saímos do teatro, cambaleando como uma procissão de fantasmas, com rostos inexpressivos e olhos cansados. Os funcionários foram tão educados como sempre, agradecendo-nos por termos assistido à apresentação e esperando que tivéssemos gostado do espetáculo. Alguns arrastavam os corpos dos espectadores baleados para fora do teatro. Quando finalmente emergi para o mundo exterior, fiquei surpreso ao descobrir que ainda era a mesma noite em que tinha entrado. Pelo menos 20 horas haviam se passado dentro daquele teatro, eu tinha certeza. Mas para o mundo exterior, apenas 2 horas. Exatamente a duração listada na oferta de emprego. Nunca me disseram explicitamente para não revelar o que tinha visto lá, e agora eu sabia o porquê. Ninguém acreditou em mim. Ou pior, talvez estivessem encobrindo. Eu juro por Deus, o despachante da polícia riu de mim no telefone. Jurei que nunca mais voltaria. Eu tinha feito parte de algo maligno, algo insondável, e isso me assombraria para sempre. Mas o ano seguinte foi de desespero constante, com as dívidas aumentando e as oportunidades de emprego diminuindo na mesma proporção. Resisti por cerca de 1 ano, mas acabei cedendo. E para o meu horror, a apresentação seguinte foi mais fácil, agora que eu sabia o que esperar. E então, a próxima foi ainda mais fácil. E a seguinte, ainda mais. O desempenho é sempre diferente, mas o resultado final é sempre o mesmo. Preciso me lembrar de que não sou o culpado pelo que estão fazendo lá. Tudo que eu faço é assistir. Assistimos pessoas morrerem todos os dias, nas notícias, na internet, pessoas sofrendo destinos horríveis, muitas vezes em lugares que nossos próprios países ajudaram a desestabilizar. Como minhas ações são diferentes, na verdade. Todos nós temos que aceitar que coisas terríveis acontecem neste mundo, e tudo o que podemos fazer a respeito delas é desviar o olhar ou encarar o horror diretamente nos olhos. Escolher desviar o olhar é mais moral ou é apenas
mas covarde. E além disso, não seria pior para eles se não houvesse público? Se tivessem que morrer ali, no escuro, sozinhos, sem ninguém vendo, ninguém se importando, ninguém para lembrar? Afinal, alguém tem que testemunhar.